Independência, no Centro Espírita Leão Denis, e também a todos que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro e também pelo CELD ao vivo. Como em todos os sábados, nós estudamos o Livro dos Espíritos e hoje teremos a nossa companheira de CERJ, Ana Rosa Airão, conduzindo nossos pensamentos no estudo de hoje. E durante os passes, o comentário do Evangelho será feito pela nossa amiga Ana Paula Cordeiro. E dando início aos nossos estudos, à nossa reunião, nós vamos fazer a leitura da página inicial, que é do livro Palavras do Coração, volume 3, da editora CELD, uma psicofonia, extraída da psicofonia do altivo Panfiro, uma comunicação do Dr. Erma, que tem o título A Doutrina Espírita e a Comunicação Segura. E diz o seguinte: prezados irmãos, a ciência se esmera em discutir os meios de comunicação entre os homens. Máquinas, instrumentos, os mais variáveis possíveis, constituem todo um arcabouço para que a humanidade se comunique entre si. Por outro lado, fazem-se pesquisas em torno dos chamados sensitivos, criaturas capazes de orientar seus pensamentos na busca de outros pensamentos. Mas, com isso, os homens, extasiados apenas, afirmam que as comunicações existem. A doutrina espírita, falando diretamente dos espíritos, mostra que tais comunicações são possíveis e, ainda mais, orienta-as para o terreno do bem, único lugar seguro onde elas devem realmente ser experimentadas. Hoje, observamos que a mediunidade, difundindo-se por todos os seres da Terra, amplia-se de modo crescente e, por isso, os espíritos se comunicam com mais clareza e objetividade. Para muitos, tais comunicações são apenas manifestações de ideias, pensamentos e sentimentos. Para outros, as comunicações apenas exercitam o mal. Para alguns, apenas traduzem galhofa e para outros ainda, apenas ensinam um distúrbio. Com a doutrina espírita, as manifestações superiores são as escolhidas e as esperadas. A doutrina espírita ensina a cada um como conduzir a ideia, como conduzir o pensamento e como conduzir-se para ser um bom médium, ou seja, um bom receptor de tais ideias, excluindo tudo aquilo que não for útil, excluindo tudo aquilo que não for bom, excluindo tudo aquilo que não se aproveite. A doutrina espírita ensina aos chamados sensitivos que devem ter cuidado com o que ouvem, com o que pensam, com aquilo que transmitem. Para muitos médiuns, essa capacidade de percepção se torna motivo de angústia, porque alguns são perseguidos por estarem no trabalho correto e agirem de modo claro no bem e para o bem. É preciso que todos se fortaleçam, se instruam, se orientem e nunca deixem de pensar em Jesus, o grande mestre, que há de nos ensinar a caminhar nesse perigoso terreno com segurança e com paz. Que Deus nos ajude, nos abençoe e conduza sempre. Paz, muita paz, Hermann. Querido Jesus, elevamos nossos pensamentos e corações a Ti para pedir, Senhor, a companhia dos amigos espirituais de cada um de nós, dos nossos companheiros que farão uso da palavra, para que todos, Senhor, sejamos beneficiados com o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. E pedindo a sua proteção e amparo, pedimos em seu nome, em nome dos dirigentes espirituais de nossa casa, mas acima de tudo em nome de Deus, a permissão necessária para dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passos da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como dissemos anteriormente, no sábado nós estudamos o Livro dos Espíritos e hoje estamos no capítulo 9, segunda parte, dando continuidade ao capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal e hoje especificamente estudando os itens 522 a 524, que fala sobre os pressentimentos. Pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que se fez.
é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de prova ou do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter marcante, delas conservam uma espécie de impressão no seu fórum íntimo, e esta impressão, que é a voz do instinto, despertando, quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. 523. Os pressentimentos e a voz do instinto sempre têm qualquer coisa de vago ou na incerteza o que devemos fazer. Resposta. Quando estiveres na dúvida, invoca teu bom espírito, ou ora a Deus, Senhor de todos nós, que ele lhe enviará um de seus mensageiros, um de nós. 524. Os avisos de nossos espíritos protetores têm como único objetivo a conduta moral ou também a conduta a adotar nos assuntos da vida particular? Resposta. Tudo. Eles tentam vos fazer viver o melhor possível, porém, frequentemente, tapais os ouvidos aos bons avisos e vos tornais infelizes por vossa culpa. Comentário de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência que fazem soar em nós. Porém, como nem sempre damos a isso a importância necessária, dão-nos conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em várias ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que o teriam poupado de muitos desgostos se os tivessem escutado. Bom, passamos a palavra agora à nossa companheira Ana Rosa Airão, que Jesus abençoe no estudo da noite. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? Sempre muito gostoso quando a gente vem a essa casa, quando a gente tem essa oportunidade de poder vir e trocar, né, compartilhar as impressões, trocar as experiências. Esse capítulo do Livro dos Espíritos é um capítulo muito interessante, né? Porque se eu perguntar aqui quem é que acredita em pressentimento, quem é que já teve um pressentimento? Quem pode levantar a mão? Quem já teve? Todo mundo não, nem todo mundo levantou a mão. Mas todo mundo aqui já conhece uma história de alguém que teve um sonho, que foi um aviso, de alguém que disse assim, não vou pegar tal ônibus, né? E aí acontece uma coisa no caminho. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito uma abertura para conversar e para a pessoa dizer isso, né? Em outros países que as pessoas não têm tanto essa questão da espiritualidade, né? Não tem tanto essa questão da religiosidade, as pessoas só acreditam se estudarem. Se a ciência provar, se um cientista dizer. Aqui no Brasil, a gente de alguma forma, até porque a gente é meio que criado num ambiente, né, que tem essas informações, essas ideias, a gente também está um pouco aberto para isso. Então é natural que se a gente está mais aberto, a gente tenha mais experiências. Se a gente não acredita numa coisa, é muito difícil a gente, até se acontecer na nossa frente, a gente reconhecer. Então eu queria começar contando uma historinha para vocês, porque essa pergunta do Livro dos Espíritos, só 522, ela dá muito pano para manga. Porque aqui os espíritos falam de duas coisas muito interessantes, né? Eles falam dos próprios espíritos, mas também falam do instinto. Então, hoje em dia, né, quando a gente está estudando o que a ciência vem falando sobre as nossas percepções, sobre a nossa personalidade. Eu sou neurologista, então vou dizer para vocês que eu vou contar uma historinha de cérebro, tá bom? Eu vou contar uma historinha de cérebro, de experiência sobre isso. Há uns anos atrás, lá em 1997, uns cientistas resolveram estudar o seguinte: como é que será que as pessoas têm umas percepções? Vem um amigo na rua andando para encontrar com você. Antes da pessoa falar qualquer coisa, você olha para a pessoa e diz assim: você está chateado? Você está aborrecido com alguma coisa? E a pessoa diz: realmente, estou chateado, estou aborrecido. Mas a pessoa não tinha falado nada. Às vezes a gente está assim, num lugar e de repente o coração dispara, a gente tem uma sensação de que alguma coisa
está um perigo, alguma coisa não está bem ali, e a gente diz, olha, vamos sair daqui que o clima não está bom. E a gente que acredita na influência dos espíritos, de alguma forma diz assim, olha, é uma mediunidade, mas os cientistas não acreditam nessas coisas. E será que tudo é espírito? Isso também a gente tem que pensar. Aí os cientistas resolveram fazer uma experiência com jogo de carta. Botava assim um baralho, e tinha um baralho que tinha umas cartas muito boas. Que se a pessoa pegasse aquele baralho, ela ia ganhar. Tinha outro baralho que só tinha carta ruim. Se a pessoa pegasse aquele montinho ali, ela não ia conseguir ganhar. E eles começaram a medir quanto tempo as pessoas levavam para perceber qual era o melhor baralho para comprar carta. O cientista estuda coisas muito estranhas, gente. Vou dizer para vocês. E aí eles descobriram o seguinte, que as pessoas levavam uma média de 25 cartas. Mas assim, esse aqui não vale não, vou pegar só desse aqui, que só esse aqui que tem carta boa. Só que eles mediam também a pele da pessoa, se ficava, tinha um sensorzinho na pele, para se a pessoa ficasse arrepiada, se ficasse gelado, se o coração disparasse. E aí eles descobriram o seguinte, que mais ou menos quando tinham 13 cartas, o coração disparava, a pele arrepiava. Então o corpo percebia, antes da pessoa ter consciência, imagina, pelo raciocínio eram 25. Mas o corpo, quando chegava em 13 cartas, o corpo já estava dizendo, olha, esse baralho aí é perigoso, esse baralho não funciona. Então, nós temos no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, um sistema de alerta, uma percepção. Quando a gente, às vezes, está dormindo e tem um barulho, e tem uma coisa que está acontecendo e a gente acorda, de repente, levanta e vai ver. Quando a gente, às vezes, está numa situação e, de repente, alguma coisa incomoda, o que é isso? O nosso sistema nervoso, ele foi treinado para isso. Para quê? Para antes mesmo da gente raciocinar, ele detectar alguns sinais de perigo e dar um alerta para a gente. Então, nós temos o que a gente pode falar de instinto mesmo. É um instinto de sobrevivência, é um instinto de proteção. Que às vezes a gente não ouve. Ah, não, isso é bobagem. Ah, não, isso... E aí eles diziam o seguinte, que se a pessoa ouvisse, naquele momento que eles diziam que era uma intuição, a pessoa escolheu o baralho melhor muito antes de ter que tirar as 25 cartas e escolher com 13. Então é preciso que a gente primeiro pense que nem tudo é do além. Muito vem de nós mesmos. Nós somos espíritos encarnados. Nós temos potencial e nós temos dentro de nós também capacidades que ganhamos de Deus, que nos fazem ter um grau de autonomia, que nos fazem ter percepções, que nos fazem poder construir pensamentos. E isso é muito importante. Mas aí o que a ciência faz? A ciência pega e diz assim, viu, ó, explicamos tudo. Não precisa, basta só o corpo físico. Não precisa botar espírito nessa história, não precisa botar mediunidade, paranormalidade, nada disso, porque tudo a gente explica só pelo sistema nervoso, pelo sistema de alerta. Ao mesmo tempo, a gente hoje tem na ciência uma guerra muito grande. A gente tem dois grandes grupos, né, que brigam, isso é real, isso não é uma coisa pequena. Um grupo que segue a linha materialista e outro grupo que segue uma linha que existe algo além do corpo, que a gente ainda não sabe, eles, os cientistas, dizem, não sabemos o que é. Nós espíritas sabemos, mas os cientistas dizem assim, nós não sabemos o que é, mas existe algo além do corpo. Então hoje, a neurociência tem uma parte que é materialista, diz assim, o cérebro faz tudo. Existe outra parte que diz assim, mas só o cérebro sozinho não explica tudo.
E há mais de 300 anos, o materialismo vem prometendo entregar as soluções para os nossos problemas. Há mais de 300 anos, os materialistas diziam assim, a gente vai ter um dia um microscópio, a gente vai ter um dia um aparelho que vai mostrar, E esse aparelho, inventa um aparelho mais moderno, inventa mais um, mas não chega. Tem as ressonâncias, que só mostram mais detalhes, mas não mostram qual é a origem das coisas. Então, hoje, a gente tem alguns cientistas que fazem pesquisa, olha também, esse foi da carta, olha essa outra pesquisa. Experiência de quase morte, vocês já ouviram falar no que é isso? Como é que é uma experiência de quase morte? Experiência de quase morte é uma pessoa que tem uma parada cardíaca e que é dada como morta. Tá? O coração para e depois de alguns minutos sem oxigênio, o cérebro também para de funcionar. Se o cérebro parar de funcionar, a gente não pensa, a gente não ouve, a gente não tem memória, não tem registro. Só que, depois de tanto tempo, as pessoas conseguem, de alguma forma, o coração volta a bater, a pessoa volta a falar, e aí ela diz assim, olha, enquanto eu estava ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fui num túnel de luz, eu encontrei um parente, me disseram que não era minha hora, era a hora de eu voltar. E aí os cientistas começaram a ficar doidos, né? Porque dizem assim, olha, se o cérebro não está funcionando e era para o cérebro explicar tudo, como é que essas pessoas têm essas histórias para contar? E aí eles começaram a fazer o seguinte, tem os hospitais que agora tem assim, no teto das emergências, tem uns desenhos e umas frases escritas. Por quê? Porque quando a pessoa está fora do corpo, a pessoa não é aquilo. Quando ela volta, diz assim, qual era a frase que estava no teto? Aí a pessoa diz. Então, para provar que a pessoa, enquanto estava dada como morta, realmente estava ali vendo alguma coisa. Tem uma história muito engraçada de um senhor, isso foi na Inglaterra, que ele chegou com uma parada cardíaca. E aí, para poderem fazer os procedimentos, tiraram a dentadura dele. A enfermeira pegou a dentadura e guardou dentro da gaveta quando ele já estava dado como morto. Guardou numa gavetinha e tentaram, não conseguiram. Quando estavam, de repente, o coração já não estava batendo mais há não sei quantos minutos, o cérebro já não estava... Aí ele voltou. Voltou, foi para o CTI, foi melhorando. Aí, alguns dias depois, ele já estava na enfermaria e passou a enfermeira. Ele disse assim, você, por favor, você naquele dia guardou a minha dentadura numa gavetinha, assim, por favor, você pode buscar? Aí ela parou, realmente, é verdade. Aí foi lá, pegou a dentadura dele, que estava lá na tal gavetinha que ele falou e devolveu. Então, esses casos mostram para a ciência, que é materialista, que existe alguma coisa além do funcionamento do cérebro, além do corpo, que a ciência ainda não consegue explicar, mas que precisa começar a admitir que existe. Então, quando a gente lê uma pergunta dessa que Kardec faz e vê a resposta dos espíritos, a gente vê o quanto a doutrina espírita está anos-luz, né, na frente. Quando numa época que não se sabia nada disso, não se tinha essas máquinas modernas, para nada disso, os espíritos já vêm falar que essa sensação que a gente tem, esse pressentimento, pode ser desde um espírito protetor, um espírito amigo avisando alguma coisa, até o nosso próprio instinto, algo que é do nosso próprio corpo, algo que vem da gente. E tem a ver com a nossa consciência, com aquilo que a gente sabe, mas não lembra que sabe. Quando os espíritos perguntam, né, sobre onde está... Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. Então, ninguém pode alegar que tenha ignorância. É claro que a pessoa pode não ter tido acesso a um estudo religioso, não ter tido a oportunidade de estudar uma filosofia, mas lá no fundo, todos nós temos um senso do que mais ou menos é bom
é correto e mais ou menos do que não é correto. E toda vez que a gente age de forma contrária a essa consciência, isso gera desconforto, isso gera mal-estar, isso gera problemas de saúde, inclusive, né? Remorsos, culpas, pensamentos de culpa que não consegue sair, neuroses. Até quando a gente age de acordo com a consciência, a gente sente um bem-estar, a gente se fortalece, a gente se sente mais feliz. Então, os espíritos, eles já vêm nos alertar há muito tempo que nós, na verdade, todos nós, quando eu perguntei quem já teve um pressentimento, quem já teve uma história de sonho, todo mundo, eu já conheço, eu já vi, a maioria. Então, todos nós que estamos aqui nesse salão, todo mundo que está nos ouvindo, todos temos, de alguma forma, em maior ou menor condição, a capacidade de sintonizar com esses espíritos, com esses pensamentos que estão ao nosso redor. E também temos a capacidade, todos nós, de ouvir e sintonizar com esse eu, com essa consciência, com esses sinais internos que nós temos. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto dessa pergunta. Dar a nós, espíritos encarnados, essa consciência desse poder que nós temos. Muitas vezes a gente está delegando esse poder de decisão para outros. Às vezes para outros encarnados e às vezes para outros desencarnados. A gente não queria, de vez em quando a gente não quer assim, me manda uma mensagem. Quem é que nunca pediu? Às vezes a gente não quer uma psicografia, bem que hoje a mensagem podia ser para mim. André Luiz conta, que ele tem um dos livros dele, que eles contam que a psicografia tem a psicografia. E aí eles precisavam isolar o médium do público, porque senão ficava sendo várias ondas mentais. O público pensando, manda uma psicografia para mim, eu queria notícias da minha mãe, eu queria... E o médium, tadinho, tendo que se concentrar para psicografar a mensagem da reunião. E aquelas ondas mentais chegando. Então a gente tem muitas vezes uma tendência a achar ou a deixar que as coisas externas possam ir guiando o nosso destino e o nosso pensamento. E guiando as nossas vidas. E, na verdade, a gente já está num momento que tanto a nossa condição de entender a doutrina espírita, de entender esses ensinamentos, quanto o que a ciência vem provando, vem trazendo, é que nós precisamos, já temos maturidade para assumir os nossos destinos. Para assumir o controle da nossa casa mental, dos nossos pensamentos. Será que a gente tem controle dos nossos pensamentos? A gente tem controle dos nossos pensamentos? Quantas vezes a gente está querendo se concentrar numa coisa e vem... Aí invade uma música. Né? Às vezes essas músicas, tem umas músicas que meus filhos chamam música chiclete, né? Aí a gente invade, a música invade. Assim, não quero pensar na música. Aí a gente está numa reunião se concentrando e começa a pensar. Será que eu fechei a janela? Será que eu desliguei o fogo? Será que eu desliguei o ferro? Será que eu fechei a porta? Aí não. Amanhã eu tenho que fazer não sei o quê. Daqui a pouco. E aí vai o pensamento. Então... nós vivemos numa época em que o pensamento ele está muito acelerado, ele está tudo acontece muito rápido. Hoje a gente vê as crianças com o celular na mão muito pequenininhas, a televisão, a internet. E a gente vai crescendo nessa onda de um pensamento atrás do outro, toca aqui, troca mensagem, vê não sei o quê, e vai passando aquilo rápido. E a gente não se fixa. Se a gente não tiver atenção, a gente perde essa capacidade de se concentrar nas coisas, de se fixar, de poder até entender o que a gente ouviu. Às vezes a gente vai numa palestra e conversa com as pessoas depois. O que falou na palestra? Eu gostei muito da palestra. Gostou? E aí, o que você mais gostou? Não lembro, mas eu sei que eu gostei.
E a gente às vezes gosta mesmo. Às vezes, enquanto a gente estava ali sentado, a pessoa falou uma coisa que foi interessante, que bateu pra gente. Mas o pensamento é tão acostumado a passar de um para o outro que não dá tempo daquilo se fixar e memorizar. Então a gente está num período, numa época, em que a gente precisa parar e tanto olhar para nós como pessoas encarnadas com um corpo que se cansa, que se estressa, que desenvolve ansiedade, porque fica em várias coisas esperando. Né? Quem aqui tem Instagram? Os mais jovens têm Instagram. Né? Os mais antigos têm Facebook, mas os mais jovens têm Instagram. Os jovens dizem que o Facebook já morreu, tá? Que agora é só Instagram. Tem nessas mídias um sinalzinho que a pessoa vai dando que gostou. Gostei, curti, gostei, curti. E aí fica ali contando. 10, 20, 100, 1000. E aí eles estão fazendo uma experiência agora de tirar o número de pessoas que deram o ok, o que gostou lá no Instagram. Por quê? Porque algumas pessoas ficavam mais ansiosas por saber, que tinham recebido muitos, ok, muitos gostei ali. E quando não recebiam, ficavam deprimidas. Estavam deprimidas. Só que isso não é uma coisa que a pessoa pensa, eu vou ficar feliz, vou ficar ansioso, ou eu vou ficar deprimido. Não, isso é um movimento. Isso vai acontecendo quando a pessoa dá conta, ela está presa àquilo ali. E aí tudo tira foto, tudo tem que colocar na internet, tudo por quê? Porque precisa receber essa aprovação, eles falam que é um sinalzinho assim, né? Um sinalzinho de ok, um joinha, para aquilo que colocou, para aquilo que postou ali. Então, essas perguntas do Livro dos Espíritos, elas vão nos falando sobre, primeiro, nós estamos imersos num mar de pensamentos e de ondas. Né? No mar de pensamentos e de ondas. E hoje a gente já sabe que o pensamento ele tem o poder de influenciar na realidade. Os espíritos já dizem isso há muito tempo, mas a ciência hoje já comprovou. Uma pessoa que pensa que vai ficar boa, um doente que pensa que vai ficar bom, tem mais chance de ficar curado do que aquele que não acredita no tratamento. A chance é maior, isso é real. Uma pessoa que tem uma postura positiva perante a vida, ela tem mais chance de conseguir ser bem-sucedida, de dar conta, do que uma pessoa que tem uma atitude pessimista perante a vida. Então, isso para falar nas nossas situações do dia a dia. Mas existem coisas até mais assim, de mudar resultados, de resultado de experiências que hoje eles estão estudando. O pensamento pode, de repente, mudar ali um resultado. O pensamento de quem está tomando conta da experiência. Então, nós vivemos imersos no mar de pensamento. A gente está aqui olhando, se tiver algum médium vidente, o médium vidente vai ver os espíritos ao nosso redor. O médium vidente, de repente, vai ver a cor da nossa aura. Se a gente está mais iluminado, mais brilhoso, se a gente está um pouquinho mais opaco. Vai ver talvez até alguns pensamentos que estão aqui ao nosso redor. Porque se a gente pensa muito uma coisa, fica uma imagem ao nosso redor. Mas nós, né, quem não é vidente, não está vendo. Mas isso não significa que não exista. Né? Antigamente, quando a gente tinha telefone só com fio, era fácil entender, né, que a informação via pelo fio. Mas hoje, todo mundo tem telefone sem fio. Como é que a informação chega? Não chega só a voz, chega a imagem, chega um filme inteiro no celular. Então, essas ondas de transmissão, elas estão aqui ao nosso redor. Basta a gente conseguir ter um aparelho que sintonize, que capte adequadamente. Isso o rádio já mostrava antes. Mas hoje, com o celular, isso fica assim, todo mundo sabe que as informações estão ao nosso redor e basta ter um aparelho com condições que capte. Nós vivemos imersos numa onda de pensamentos e de energias.
E nós temos um receptor super, super, super apurado, que é o nosso espírito. O espírito, ele tem o potencial de reconhecer. Ah, mas eu não sou médium. O celular também não é médium, não, gente. O celular é só um aparelho eletrônico. O cérebro, ele tem encarnado material, a gente sabe que a mediunidade está ligada também ao corpo físico. O cérebro, ele tem condições de reconhecer também, ele tem outros potenciais que muitas vezes ainda não foram estudados. O computador mais potente que existe hoje, ele leva 40 minutos para fazer o que o cérebro faz em 1 milissegundo. Nós temos 20 bilhões de pensamentos por segundo. É o que se estima que o cérebro faça. Né? Então, como é que a gente vai amesquinhar isso? E quando a gente está se negando a olhar para o nosso pensamento, quando a gente está se negando a refletir sobre isso, a estudar sobre isso, a gente está pegando esse super potencial do corpo físico e esse, então, ultra potencial espiritual. E a gente está colocando, ó, Jesus falava não colocar a candeia embaixo do alqueire. Então a gente não pode pegar a lâmpada e botar o lampião e botar embaixo da mesa. O lampião para iluminar tem que estar no alto, né, da sala. Quando a gente tem todo esse potencial de pensamento, de força, e a gente simplesmente não quero pensar sobre isso não, isso é muito complicado. Essa pessoa veio aqui dar palestra no sábado à noite, veio falar de cérebro, era só pressentimento. Mas vocês entendem que essas percepções que a gente tem, elas têm uma função de nos proteger, mas elas também são para nós um sinal de tudo que nós podemos vir a ser, se a gente souber ouvir e se a gente souber olhar. O pensamento, ele precisa ser educado. A gente toma tanto cuidado, às vezes, com nossa casa física, né, de manter tudo limpo. A gente se preocupa com a higiene dos alimentos, o que a gente vai comer. E a nossa casa mental, às vezes, a gente está depositando tanto lixo dentro dela, tantas coisas que não acrescentam, que não vão gerar bem nenhum para a gente. Né? A gente não precisa viver fora do mundo. Mas a gente precisa pensar se as músicas que a gente escuta, né, se os filmes que a gente vê, se as notícias que a gente ouve, às vezes 2, 3 vezes ao dia, se elas estão nos ajudando a armazenar coisas que nos fazem bem, ou se a gente está só cultivando coisas que nos estressam, que vão nos fazer mal. Os sentimentos que a gente tem, né? Se a gente só passa o dia inteiro com raiva, ou chateado, ou pessimista, isso não gera para o nosso corpo, nem para o nosso mental, nem para o nosso espiritual, nada de bom. E aí a gente tem dentro da gente uma usina, porque o espírito, ele tem a capacidade de emitir ondas também. O espírito, ele tem a capacidade de emitir ondas. O pensamento, ele chega no outro. Eu estou pensando na pessoa, a pessoa me liga. Eu estou pensando naquilo ali, de repente é aquilo ali que eu encontro. Então, a gente chama isso de coincidência. Né? Tem um autor, psicólogo, Jung, que ele chamava isso de sincronicidade. Ele dizia que o universo tem uma lei que ele vai aproximando as coisas. E a gente chama isso de sintonia. A doutrina espírita fala da sintonia. Então a gente pode dar o nome que quiser, mas a verdade é que acontece, que existe. Então, quando os espíritos dizem assim, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que se fez. É a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência. Isto é, gênero de provas com que se compromete, quando estas têm um caráter marcante.
delas conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e esta impressão, que é a voz do instinto despertando, quando se aproxima um momento, torna-se pressentimento. Então, nessa pergunta, os espíritos falam de planejamento reencarnatório, que antes de reencarnar a gente planeja algumas coisas que são muito importantes para a gente, e quando aquilo está chegando na nossa vida, a gente de alguma forma começa, ou chega uma situação que diz assim, caramba, isso aqui é muito importante, porque a gente tem lembranças. Os espíritos falam do instinto, que tem a ver com essa capacidade que o nosso corpo desenvolveu de nos alertar. E os espíritos falam do espírito protetor que vem nos alertar. Quando a gente pensa no espírito protetor, todo mundo tem o espírito protetor. Ninguém é órfão de proteção espiritual. Tá bom? Não existe. A pessoa pode não acreditar em nada. A pessoa pode estar totalmente fora de qualquer sintonia. Mas existe alguém que se ocupou com a reencarnação dela, que se ocupou de cuidar dela, e que, se ela der qualquer brechinha, vai conseguir chegar e se aproximar. Mas, para que a gente esteja aberto às boas intuições, porque tem intuição ruim também. A gente não tem só espírito protetor. Nós não somos, não é isso? A gente não é 100%. Se a gente não é 100%, a gente também tem companhias que não são as melhores. A gente tem ainda aqueles desafetos que estão no plano espiritual, que às vezes podem soprar uma ideia ruim, uma ideia de medo, que podem trazer um sonho ruim, mas um sonho para quê? Para nos impedir, às vezes, até de fazer uma coisa, né, que seja boa para a gente. Então, todo pressentimento, todo sonho, toda intuição, ela deve, primeiro, passar pela razão. No final, somos nós que decidimos. No final, somos nós que vamos decidir. Mas, se a gente conta com essa percepção, como é que a gente faz para ela se equilibrar? Eu quero ter só intuição boa, não é isso? Eu não quero ter intuição ruim, eu quero só intuição que me ajude, eu não quero intuição que me atrapalhe. André Luiz, no livro Libertação, ele conta um caso de uma moça que estava muito doente. O livro Libertação é todo sobre a história, né, da desobsessão, do tratamento espiritual daquela moça. Então, era uma obsessão muito grave. A obsessão é a influência de um espírito sobre outro. No caso, era um espírito desencarnado sobre ela. Era uma vingança de outras vidas. E existia assim, uma falange. Quando a gente fala assim, não é para ninguém se assustar, mas é para a gente entender que o plano espiritual é uma realidade. As pessoas aqui não se juntam em grupos, mas eles também se juntam em grupos. Né? Então, um grupo enorme que trabalhava para manter aquela moça doente. E ela não conseguia nem se levantar da cama. Tinha vertigens, foi ficando deprimida, foi definhando. O marido levava em psiquiatra, levava nos médicos e ela não conseguia melhorar. E aí um dia foram levar ela num médium. Numa pessoa que era um vidente, numa pessoa que dava conselhos. O André Luiz, nessa época, ele já estava com o instrutor acompanhando o caso de perto. E aí eles vão junto para ver como é que seria aquilo, aquele atendimento espiritual. A gente ouve muito, ainda tem muito isso. Pessoas que fazem consultas, não é isso? Não é? Existe essa prática. A gente vê, os muros aí estão, né? Consultas, pessoal. E era uma consulta. Foi lá, chegou lá na sala do médium. A pessoa realmente tinha mediunidade. Ela ouvia os espíritos. Só que os espíritos não eram espíritos elevados. A gente imagina que um espírito elevado vai ficar se ocupando com consultas pagas. Não é assim? A mediunidade dá gratuitamente aquilo que gratuitamente recebestes. Então, um dos critérios que a gente tem para saber da seriedade do médium, do trabalho mediúnico, é que ele seja gratuito. Isso é um dos pontos, né, que a gente tem da seriedade e de poder, um dos critérios para a gente confiar no trabalho mediúnico, que ele seja gratuito, dado gratuitamente. Então, eles chegam lá, André Luiz está espírito olhando tudo. Chegam,
E aí viu, o obsessor combina então com o espírito que ajudava o médium, diz o seguinte, ó, a gente não quer que eles descubram nada. E aí o espírito que ia dar informação para o médium diz assim, ah, tá bom, depois você me faz um favor? Faça um favor para você, então não vou contar nada. O espírito chega lá quando o médium incorpora, mas não, isso é mesmo só um problema de saúde, o meu informante aqui espiritual está me dizendo que isso é só mesmo um problema de saúde, que vocês não precisam se preocupar. E aí ela vai embora, o espírito que deu a informação sabia que era obsessão. O médium não tinha como saber. Por quê? Porque o médium, às vezes, fica muito à mercê, foi que a página de abertura fala. Né? Essas informações, essas orientações que vêm, a gente depende muito de selecionar o médium, a postura moral da pessoa, o lugar, a razão e o conteúdo. E o conteúdo da mensagem. A mesma coisa o nosso pressentimento também. Ele é pequenininho. Ele não é nenhuma mensagem que vem. Se for uma mensagem assim grande, é uma psicografia. Aí já deixa de ser pressentimento. Mas para que esse pressentimento ele também esteja afinado e na direção certa, a gente deve ter para a gente esses mesmos critérios que a gente leu aqui dos médiuns, em que a gente sabe que os médiuns precisam ter. Então, para que as nossas intuições, os nossos pressentimentos, aquilo que a gente receba venha de bons espíritos, venha dos espíritos protetores, a gente precisa sintonizar com eles. Então, como é que a gente consegue isso? Fazendo o bem da melhor forma possível, mantendo uma prática de oração, uma prática de ler o Evangelho, construir um ambiente espiritual à nossa volta que seja o melhor possível para que a gente possa conseguir captar esses pensamentos, essas intuições que eles nos mandam. É preciso que a gente faça o nosso esforço. Se eu perguntar aqui, quem quer ter orientação de espírito do bem? Todo mundo quer, não é? Todo mundo quer. Quem quer ter uma orientação quando tiver um problema muito grave chegando, ter um apoio, uma intuição? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas para que a gente consiga isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se o nosso pensamento estiver sintonizado em outra faixa, se a gente só pensa em violência, se a gente não consegue pensar nada mais um pouquinho elevado, em nenhum momento, como é que eles vão chegar até a gente? Eles não conseguem. Então, essa capacidade que a gente tem de receber intuição, isso é uma herança nossa. Essa capacidade que a gente tem de mudar a realidade, ela é potencial do espírito. O Problema do Ser, do Destino e da Dor é um dos melhores livros que existem. Um livro de Leon Denis. Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala no capítulo sobre a vontade. Então, nós somos capazes de, através de dirigir a nossa vontade, mudar. Ah, eu não consigo. Eu não consigo, quando eu vejo, eu já estou pensando. Nós temos vontade. Vontade até para procurar um médico, se achar que é um problema. Estou perdendo a memória. Será que é um problema físico? Então, ir lá no médico, vontade de procurar um atendimento. Ah, será que é uma coisa emocional? Procurar um psicólogo. Mas e o espiritual? O espiritual ninguém vai fazer pela gente. Ninguém vai poder fazer a prece que nos cabe. Ninguém vai poder ler o Evangelho pela gente. Se alguém está lendo, a gente tem que se concentrar, porque ninguém vai concentrar, vai entrar na nossa cabeça e vai botar. E é assim que a gente vai conseguir ir modificando, que a gente vai conseguir ir renovando. É muito interessante, né, que os espíritos falam assim, os pressentimentos, 523, e a voz do instinto, sempre tem qualquer coisa de vago, na incerteza, o que devemos fazer?
Ah, vem esse presente. Agora eu não sei se eu vou ou se eu não vou. O que eu faço? Aí os espíritos dizem assim, quando estiveres na dúvida, invoca teu bom espírito ou ora a Deus. Faz uma prece. Faz uma prece, pede ajuda para tomar a melhor decisão. Sintoniza, que aí quando você para naquele tumulto, preciso tomar uma decisão, faço isso ou faço aquilo? Para, faz uma prece. Eu estou no meu trabalho, como é que eu vou parar para o evangelho? Vai para o banheiro. Dá licença um minuto, vai no banheiro, faz sua prece sozinho. Acalma o coração, antes de tomar uma decisão por impulso. Pede mais um tempinho para pensar, vai para casa rezar. Jesus, na véspera de chamar os discípulos, está lá no Evangelho, lá na Bíblia, antes deles convocar os discípulos, sabe o que Jesus fez? Ele passou uma noite inteira em oração. Jesus, quando vai à praia e chama os discípulos, venham que eu vou fazer vocês pescadores de homens, ele chega lá e chama. Ele tinha passado uma noite inteira antes em oração. E ele é Jesus. E ele é Jesus. Então nós, com todas as nossas dificuldades, às vezes não queremos parar um minutinho para fazer uma prece. Então sempre antes de uma decisão, sempre antes de iniciar uma tarefa, a gente deveria tirar um período, um tempinho para orar, para rezar em prol daquela decisão, para rezar em prol daquela tarefa, para rezar em prol daquela situação. E aí os espíritos vêm, né, na 524 e falam assim: os avisos de nossos espíritos protetores têm como único objetivo a conduta moral ou também a conduta a adotar nos assuntos da vida particular? Aí os espíritos respondem assim: tudo. Então, não são só nos momentos de grandes e gravíssimos problemas que a gente deve parar para recorrer. A gente deve estar permanentemente cultivando a oração. A gente deve estar permanentemente cultivando no nosso dia a dia os pedidos e essa capacidade de poder discernir o que é melhor nas situações do dia a dia. Vai para uma entrevista de emprego, faça uma prece antes, para que você possa fazer as melhores colocações, para que o ambiente esteja agradável, para que o ambiente espiritual ali esteja bom, para com quem você vai fazer a entrevista, que a pessoa esteja tranquila, esteja num dia bom. Reza pela pessoa, porque às vezes ela também precisa. E confia que aquilo que vai chegar para você vai ser o melhor que Deus vai te dar. Vai fazer uma cirurgia. Reza pela equipe médica. Reza pelo seu corpo, para o corpo poder reagir bem. Né? Meu Deus, que tudo corra bem. Não, faz uma prece para o meu sistema imunológico, para a minha cicatrização, para os bons espíritos, porque os espíritos, tudo que é para a nossa evolução espiritual, para o nosso bem, conta para Deus. Se a pessoa consegue um trabalho onde ela possa sustentar a família, onde ela possa viver dignamente, isso Deus conta, Deus deseja isso para a gente. Se existe um tratamento de saúde, um tratamento médico, um remédio que de repente pode resolver um problema do corpo físico, isso vem de Deus, a ciência vem de Deus. Um tratamento não ia surgir se Deus não quisesse. Uma informação não ia chegar se Deus não permitisse. Então, se eu tenho saúde, eu fico mais tempo encarnado, eu posso aprender, eu posso trabalhar, eu não preciso só sofrer, eu posso fazer coisas para o bem. Então a gente precisa mudar, e nós não somos os coadjuvantes da nossa história. Cada um aqui é o autor principal da sua história. Se essa história ela é com momentos mais difíceis, com momentos mais fáceis, isso muitas vezes tem a ver com coisas que nós plantamos no passado. Muitas coisas a gente não tem como mudar imediatamente. Mas o que eu faço hoje, e isso é matemática, é o que vai repercutir no meu futuro. Isso é matemática. O Tom Bezerra tem uma frase que ele diz assim: faça o bem,
Mesmo sem vontade, faça a si mesmo. Porque um dia isso vai entrar. Faça o bem, mesmo sem vontade, faça a si mesmo. Porque um dia o bem vai entrar em você. Mas enquanto a gente está fazendo bem, o que a gente está plantando para a nossa história do futuro? Se a gente plantar o bem, o que a gente vai colher? Bem. Se eu plantar o ambiente fraterno ao meu redor, mesmo que hoje esteja cheio de atribulações, o que é que eu vou colher no futuro? Fraternidade. Isso é uma lei matemática da lei de Deus. Se eu hoje tenho poucos amigos, o que eu preciso fazer? Ser o mais solidário que eu puder. Se eu hoje, não tive muitas oportunidades, ninguém me ajudou quando eu era criança, poxa, ajude uma criança. Semeie esse bem no futuro de alguém. E esse bem vai retornar para você no futuro. Pode parecer assim, Ana Rosa está falando que a gente vai fazer o bem por interesse. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, já que a gente às vezes ainda não é capaz de fazer o bem pelo bem, faz assim mesmo. Não é isso? Se o doutor Bezerra pode dizer isso para a gente, né? Se a gente ainda não é capaz de fazer o bem 100% desinteressado, faz mesmo, faz assim mesmo. A gente não vai aproveitar o potencial total desse bem. Se ele não é desinteressado, ele não vai render tudo que ele podia render. Mas ele com certeza vai render mais em nosso favor do que se a gente estiver fazendo, né, coisas ruins. Já a gente estiver plantando coisas ruins no nosso caminho. Eu queria só trazer para vocês, né? Então, só para a gente terminar, eu trouxe esse livro aqui, um livro muito interessante da Sueli Caldas Schubert, que é Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Tá, eu recomendo muito. Esse livro fala sobre tudo isso que a gente está falando aqui, sobre o pensamento, sobre essa capacidade que a gente tem de pensar. Então, ela vem falando de Joana de Anjos, vem trazendo textos de Emmanuel. Né? O Emmanuel fala assim para a gente, olha. O homem permanece envolto num largo oceano de pensamentos e vai nutrindo-se de substância mental em grande proporção. A gente está aqui o tempo todo absorvendo e mandando energia mental. Toda criatura, isso inclui todos nós aqui, ó, toda criatura absorve sem perceber a influência alheia. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Diuturnamente, dormindo e acordados, nós estamos absorvendo essas energias ao nosso redor. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. A gente tem uma dieta mental. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. André Luiz, no livro Estudando os Domínios da Mediunidade, ele fala o seguinte, que nós temos, quando nós emitimos uma onda, nós sintonizamos com todas as ondas semelhantes àquela no universo. O universo é muita coisa, gente. O universo é muito grande. Então, se eu estou aqui, eu mando um pensamento de esperança, olha que legal, eu sintonizei com todo mundo no universo que está vibrando em esperança. Se eu mandei um pensamento de amor, eu sintonizei com todo mundo no universo que tem pensamento de amor. E quanto mais eu persisto, mais eu vou me conectando, mais fácil fica. Só que imagina se eu sou uma pessoa muito ciumenta. Imagina se eu sou uma pessoa invejosa ou pessimista. Eu vou me conectar com essas energias semelhantes do universo inteiro. E quanto mais aquilo cresce, mais forte essas conexões vão ficando. Então a gente pode hoje escolher com que ondas a gente quer estar conectado. Nós não somos pouca coisa. Nós somos muita coisa. O dia que nós assumirmos o nosso potencial
O dia que a gente assumir o controle da nossa casa mental, a gente vai poder fazer coisas que a gente não imagina, né? Jesus nos disse, tudo isso que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais, se o quiserdes. Então essas pequenas, são 3 perguntinhas, né? Mas que nos mostram o quê? Que nós temos ao nosso redor esses amigos espirituais com quem nós podemos escolher sintonizar, que nós temos a capacidade de nos conectar. Isso já existe, se a gente liga para isso ou não, isso já está acontecendo. A gente já está ingerindo os pensamentos, como fala Emmanuel. A gente só precisa se conscientizar da nossa dieta mental e escolher a dieta mental que seja mais saudável espiritualmente para a gente. E que Deus se importa com tudo que diz respeito à nossa vida. Tudo que diz respeito à nossa vida, que tem a ver com o nosso bem, que é para a gente crescer, que é para a gente ir em frente, Deus se importa com isso. Então que a gente não deve nunca ter vergonha de recorrer a Deus, aos espíritos superiores, mesmo para alguns assuntos que às vezes a gente acha, mas por que Deus vai se importar? Né? Com um concurso que eu vou fazer? Pede para se concentrar, pede para conseguir lembrar, faz a sua parte e pede para Deus ajudar no que for, que tiver. Se tiver no seu planejamento reencarnatório, vai seguir. Mas se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer pela gente? Então é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje. Que a gente saia daqui muito cheio de esperança. Se hoje a nossa vida tem situações difíceis, são coisas que a gente cultivou no passado, mas a matemática divina é essa. O que a gente plantar a partir de hoje é o que a gente vai colher. Então a gente pode escolher que a nossa história amanhã seja diferente, seja melhor, seja mais feliz. Está tudo nas nossas mãos. A gente tem condições de fazer diferente. Boa noite, obrigada, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a companheira Ana Rosa Airão pelo estudo da noite. Esperamos ter a oportunidade de estar outras vezes recebendo ela aqui na nossa casa. Nós vamos dar continuidade à nossa reunião agora para o trabalho de passes. E durante os trabalhos do passe, a Ana Paula vai fazer o comentário do Evangelho que nós vamos ler agora. É do capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. No item não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. É o item 11 e 12, nós vamos ler o 11 e uma parte do 12, para que não ocupe muito tempo. Vamos lá. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Está em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. E no item 12, o comentário de Kardec. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver. E não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Às vezes nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica, que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver e de ouvir e de falar, não havendo nenhuma da qual, em virtude do seu livre-arbítrio, ela não possa abusar. Nós vamos agora aguardar o movimento dos companheiros médios para que eles possam executar a tarefa do passe.
pedimos aos nossos irmãos que permaneçam tranquilos intimamente, relembrando os conceitos que foram passados durante a palestra, e que se possam sintonizar com os médios que estão se colocando à sua frente, para que o trabalho do passe seja mais efetivo. Aqueles que nos acompanham também pela Rio de Janeiro e pelo CELD ao vivo, também poderão compartilhar da ajuda que nesse momento o plano espiritual passará a dar a todos nós, pelo apoio fluídico. Simplesmente tem que manter a sintonia com a reunião, com a espiritualidade, e que com certeza todos nós receberemos de acordo com as nossas necessidades e também de acordo com os nossos méritos. Então, aguardemos o momento do passe. Querido Jesus, mais uma vez elevamos os nossos corações e pensamentos a Ti, para que juntos, Senhor, entremos em sintonia com o plano espiritual da casa responsável pelos trabalhos do passe. Que todos nós, Senhor, possamos receber a ajuda do plano espiritual e reter esses fluidos doados com tanto amor e tanto carinho. Em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos dirigentes de nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos permissão para dar por iniciado esse momento do passe, pedindo que nos abençoe. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, queridos irmãos, que nesse momento nos sintamos envolvidos nas vibrações amigas desta casa e dos nossos benfeitores espirituais. No Evangelho da noite de hoje, a passagem de Mateus descreve uma situação simples, a de Jesus recebendo os publicanos e outras pessoas consideradas de má vida pela sociedade naquela época. Lembrando que os publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que administravam o dinheiro público, e por isso mesmo eram repudiados principalmente pelos judeus, que não gostavam de pagar os impostos, que discordavam da cobrança de impostos. Podemos perceber que tem a presença na fala dos fariseus, a presença dos julgamentos, dos preconceitos, ações que hoje em dia ainda estão muito presentes em nós, pois ainda costumamos avaliar e qualificar nossos semelhantes, considerando apenas as suas atitudes externas, o modo como se vestem, como falam, a ocupação profissional, deixando de perceber as necessidades que carregam, as lutas e incertezas da vida. Os fariseus, então, questionam os discípulos de Jesus, demonstrando justamente essa precipitação em julgar, não somente aos presentes naquela circunstância, mas principalmente a atitude do Mestre de unir-se a pessoas que traziam muitas dificuldades em suas vidas e que eram repudiadas por essa razão. No entanto, antes que qualquer um pudesse justificar o comportamento de Jesus, o Mestre se antecipa, afirmando que os saudáveis, pois era assim como os fariseus se consideravam, não precisavam de médico, e sim os doentes, aqueles que de alguma forma reconheciam suas limitações e buscavam o auxílio para superar as dificuldades que se apresentavam em suas vidas. Jesus, o médico dos médicos, sempre se colocou em serviço dos simples, dos pobres e deserdados do corpo e do espírito. São estes que precisam do auxílio, do consolo, não somente porque lhes faltam recursos para o sustento, como o alimento, a vestimenta, o abrigo, mas também pela simplicidade ligada à humildade e à disposição em receber orientações, refletir e renovar em si mesmos as disposições para o crescimento e o aprendizado. Ao contrário disto tudo, estão os orgulhosos,
aqueles que julgam que tudo sabem e que tudo possuem e que não mais precisam do auxílio, que nada mais têm a aprender ou melhorar em si mesmos. Estamos aqui falando dos fariseus como exemplo. Porém, quantas vezes não nos deixamos levar pelo orgulho, seja no campo dos conhecimentos intelectuais, seja por nos achar acima daqueles irmãos que ainda recaem nos erros escandalosos. Não podemos esquecer jamais de que somos todos ainda imperfeitos. E se temos a oportunidade de avançar no campo do sentimento e da razão, se temos a oportunidade de ter o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, através da codificação e dos estudos na casa espírita, não podemos desprezar o fato de que o espírito humano é composto de muitas faces, pois possui uma série de potências a desenvolver e, portanto, temos sempre algo a aprender e algo a ensinar. Kardec ainda aprofunda o nosso raciocínio trazendo esta questão para a nossa realidade de espíritas, mencionando o aspecto da mediunidade. A mediunidade também atua como medicamento, tanto para o médium quanto para aqueles que dela se beneficiam. Em princípio, costumamos recorrer ao velho julgamento, acreditando que apenas alguns escolhidos deveriam exercer essa faculdade, que na verdade é possibilidade para todos nós, que em maior ou menor grau possuímos essa capacidade de entrar em sintonia com o mundo espiritual e perceber a presença e o pensamento dos espíritos desencarnados. Daí já podemos perceber que todos nós estamos sujeitos às mesmas oportunidades. Deus nos confere as mesmas condições para o progresso, cabendo o uso de nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, no sentido de melhor aproveitar essas condições para o nosso progresso. Se formos nos apegar apenas à questão de ser ou não digno para o exercício mediúnico ou para qualquer outra atividade no bem, certamente que muito poucos ou nenhum de nós estaria apto ao exercício, visto que todos nós trazemos alguma dificuldade, alguma limitação, alguma necessidade de melhora. Assim, vamos entender o serviço no bem justamente como remédio que Jesus, nosso médico querido, assim como os benfeitores reconhecidos pelos nossos corações, vem nos oferecer para que possamos tratar as nossas feridas íntimas, aprendendo e ensinando, cuidando dos nossos irmãos em dificuldades, que na maioria dos casos se faz presente dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, aqui mesmo na casa espírita. E o cuidado não se revela em resolver os problemas alheios, mas na escuta, na compreensão, no não julgamento e no estímulo que sempre podemos oferecer às boas ações e à cooperação. Que Deus a todos nós envolva e abençoe nesta noite, nos conferindo muita paz aos corações. Graças a Deus. Passaremos agora à palavra amiga do plano espiritual. Em toda parte deste mundo encontramos a presença amiga do protetor espiritual. Espíritos mais evoluídos, de elevação espiritual incontestável, se fazem presentes junto ao ser humano, procurando ajudá-los no processo da evolução e do crescimento, não só a nível intelectual, mas também a nível moral. Aproximam-se, principalmente daqueles que facilitam o processo da sintonia espiritual através da prece, do pensamento, da ação no bem. Mas também aqueles indiferentes, incrédulos,
Aqueles que em nada acreditam, nem mesmo na desdobramento da vida após a morte do corpo, também eles se fazem presentes, buscando ajudar esses companheiros, buscando muitas vezes, e na maioria das vezes, não no estado de vigília, mas durante o repouso necessário do corpo, atraí-los a palestras, a reuniões, a estudos, para que também em suas mentes sejam implantadas as orientações precisas, para que no estado de vigília possam se conduzir todos na linha do bom senso, do equilíbrio. Todos nos encontramos debaixo da ação espiritual, da proteção de Jesus, o Cristo, este irmão querido, este mestre, que envolve-nos a todos nas suas vibrações de amor e paz. E ele mesmo nos garantiu que se faria presente quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome. Com certeza, através desses guias e protetores espirituais aqui presentes, estamos neste momento recebendo estas vibrações que nos pacificam, nos fortalecem, nos equilibram. Possamos, portanto, em mais um momento de estudos na Casa Espírita, aproveitarmos esses estudos e aplicá-los no dia a dia, para que, de fato, a nossa vida, vossa de encarnados, como nós outros, os desencarnados, se de fato aplicarmos o que sabemos e conhecemos e o que estamos aprendendo, sem dúvida, a nossa vida transcorrerá num clima de paz, de equilíbrio emocional, de equilíbrio da mente. Fiquem, pois, todos amparados, fortalecidos, sustentados pelas vibrações dos protetores espirituais aqui presentes. Graças a Deus, deixando meu abraço a todos, José Jorge. Graças a Deus. Só nos resta agora agradecer por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. O estudo esclarecedor da doutrina espírita, a palavra amiga do plano espiritual, o passe, uma comprovação do amor materializado do plano espiritual para todos nós. Enfim, Senhor, o alimento do corpo, o alimento da alma, para que possamos prosseguir com a nossa semana que aí se aproxima, continuando o nosso trabalho de reeducação de cada um de nós, rumo à felicidade e à perfeição segundo a lei de Deus. Em teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos, dirigentes de nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nós te pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.